3, a igreja em Laodiceia, carta à igreja em Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse, versículos de 14 a 22. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essas 7 igrejas, não é aqui um número cabalístico, como nós dizemos, né? O número 7, mas o número 7 na Bíblia significa o número de Deus, a perfeição, né? E nós vemos aqui o número completo da igreja em que Jesus escreve a elas, no sentido mais amplo, onde que ele sempre escreve a essas igrejas, mas com um âmbito de alcance maior, onde as suas cartas são endereçadas a nós também. Como nós lemos em todas elas, ela foi direcionada para essas igrejas exclusivas, mas também para as demais igrejas, porque ele diz: aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas, né? Tanto as 7 quanto também a nossa igreja aqui, presbiteriana, em Itabirito, e todas aquelas que são fiéis à palavra do Senhor. Essa é a voz do Senhor Jesus, a sua igreja, a sua noiva, que Ele tanto ama e que Ele cuida como um noivo bem ciumento, né? A palavra do Senhor fala que o Espírito Santo, Ele tem ciúmes de nós, então Ele cuida de nós, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele, né, faz com que nós venhamos a andar no caminho do Senhor, no caminho da palavra que é vida para nós. E aí nós percorremos então essas 6 igrejas, e hoje finalizaremos aqui com a igreja em Laodiceia. E a igreja em Laodiceia, ela se situava num lugar próspero, porque era uma cidade muito rica. A cidade de Laodiceia era a cidade mais rica da região. De toda aquela região ali da Ásia Menor, Laodiceia era a cidade mais rica. Só para os irmãos terem ideia do que tinha em Laodiceia, ela tinha o centro bancário e financeiro maior de toda a Ásia Menor. Imagina, a Wall Street da Ásia Menor. Ali é onde estavam os bancos, ali é onde que estava o dinheiro. Então ali saía, né, muita prosperidade, uma cidade muito rica, abastada, uma cidade que não precisava das outras cidades. Uma cidade também em que ela tinha uma característica na indústria e no comércio de roupas muito finas, né? A Beverly Hills ali, onde tinha a avenida de todas as marcas, né, mais famosas, estava ali na região de Laodiceia. O pessoal ia comprar roupa fina. Fala-se na história em que eles produziam uma lã negra, uma lã de alto valor. E ali, dessa lã eram produzidas essas roupas de qualidade. Imagine o valor dessas roupas, né? E também nós vemos, por ser uma cidade rica, ela tinha também uma escola de medicina. E nessa escola de medicina, a sua principal função, o principal
setor médico ali daquela escola era a oftalmologia, né, dos olhos. Ela era bem conhecida, né? Pessoal que tinha problema nos olhos na região ia ali para Laodiceia para curar, né, para tratar com os médicos dali. E os médicos ali desenvolveram um colírio fantástico, um colírio quase que milagroso. Então o pessoal que tinha problema de visão ia para lá, e esse colírio realmente limpava os olhos e trazia uma qualidade melhor para a visão. Era produtora de colírio, ela exportava colírio para toda a região, para todo mundo ali. Era final da rota, né, de todas as igrejas. Se os irmãos acompanharam aí, nós vemos desde Éfeso, né, a rota que vinha ali por Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Era uma rota de comércio e desembocava justamente em Laodiceia, né, uma cidade poderosíssima, a New York, né, a Nova York daquele tempo. E diante disso, Jesus ele vai falar algo muito específico a essa igreja. O teor da mensagem que Jesus vai falar para essa igreja é: cuidado com as aparências, elas enganam. Cuidado com as aparências, elas enganam. Podem ser falsas aparências. Esse é o teor de Jesus, do que Jesus fala a essa igreja, né? Diante de tudo aquilo que ela tinha e ostentava, Jesus disse: cuidado, né? Cuidado com a sua aparência, cuidado com o seu exterior. E diante disso, dessa aparência que a igreja de Laodiceia tinha ali, Jesus vai falar sobre 4 pontos específicos a respeito dos perigos dessa aparência. O primeiro perigo que nós vamos tratar aqui é o perigo da religiosidade. Depois nós vamos falar do perigo da arrogância. E no meio do perigo da arrogância, nós vamos ver o conselho aí que Jesus vai dar ao perigo da indolência e ao perigo da indiferença. Poderíamos colocar indolência como negligência. Então nós vemos 4 perigos que Jesus vai alertar essa igreja: o perigo da religiosidade, o perigo da arrogância, o perigo da negligência e o perigo da indiferença. E no meio da arrogância e da negligência, Jesus vai dar um conselho fundamental, é o centro, é o ápice aqui do conselho, da forma que Jesus vai apresentar a esta igreja. Então nós vemos aí no versículo 14, logo no início, Jesus falando ao anjo da igreja em Laodiceia, né, escreve. Então ele fala para o líder desta igreja escrever: estas coisas diz o Amém. Quem é o Amém? É o próprio Deus, é aquele que tem a última palavra. É aquele que tem a última palavra. O amém, geralmente nós falamos o amém, né? O que significa amém? Quando a gente termina uma oração, as pessoas falam assim seja. Mas algo para nós entendermos melhor a respeito do amém, todas as vezes que você falar amém no fim de uma oração, é algo que você está dizendo: é verdade. Nós estamos falando a um Deus da verdade. Isso é verdade, esse Deus é o Deus da verdade, não é o Deus da mentira, não é o Deus da corrupção, não é o Deus do engano, é o Deus da verdade. Então quando você diz amém ao Deus, essas são as palavras do amém, você está dizendo: esse é o Deus da verdade. Esse é o Deus da verdade, é um Deus que não mente, é um Deus que fala a verdade, aquele que é a última palavra. Amém. Amém. Por isso que nós temos que prestar bem atenção quando as pessoas estão orando, porque muitas vezes a pessoa está falando coisas que não está de acordo com a verdade, com a palavra, com Deus da verdade. A gente está dizendo amém, né? E não é. Não está de acordo com a palavra, não está de acordo com a Bíblia. Por isso nós devemos estar atentos às orações e falamos amém quando nós dizemos: não, o que ele orou aí fala a respeito do Deus da verdade. Amém. Amém. Isso é verdade, é aquele que tem a última palavra. Então, é o que ele diz: escreve essas palavras do amém, aquele que é o Deus verdadeiro, o Deus da verdade, a testemunha fiel e verdadeira. Ele continua o texto dizendo: a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o soberano, o eterno, aquele que não flerta com a falsidade, né?
aquele que não tem nele nenhum desvio moral ou ético, mas ele é perfeito, ele é puro, ele é santo, ele é verdadeiro. Quem que fala? Aquele que é testemunha fiel e verdadeira, Jesus. A palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Daquilo que ele disse, daquilo que ele falou, daquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele não é homem. Um homem muitas vezes é infiel. O homem muitas vezes diz uma coisa para você e não cumpre. Na maioria das vezes, nós somos assim, né? Muitas vezes nós falamos e não cumprimos. Nós temos esse pecado dentro de nós, né? De não cumprirmos com a nossa palavra. Isso é um problema muito sério no nosso tempo, nas nossas vidas. O cuidado que nós devemos ter com a nossa palavra. A Bíblia diz sim, sim, que a sua palavra seja o quê? Sim, sim, não, não. O que passar disso é do quê? É do maligno. Né? Nós somos chamados para viver diante de um Deus verdadeiro. Nós somos povo de um Deus verdadeiro. Por isso nós temos que proclamar quem? A mentira? Não, a verdade. A verdade o tempo todo. E é algo que nós temos em nosso caráter, muitas vezes deturpado pelo pecado, né? Em que temos a tendência muitas vezes de seguir o desejo do nosso coração e de fazer as nossas vontades, porque nós somos egoístas, nós queremos tudo para o nosso bem, queremos fazer do nosso jeito, e nós esquecemos que nós servimos a um Deus verdadeiro, o Deus da verdade, porque aquele que vive na mentira é filho do pai da mentira, que a própria palavra diz que é quem? O diabo. Nós estamos vivendo na luz ou nas trevas? Diante do que Jesus diz aqui, o amém, a testemunha fiel e verdadeira, é diante dele que nós estamos vivendo. Nós não devemos flertar com a falsidade, com a mentira, em tempos de mentira que nós estamos vivendo, em tempos de falsidade, em tempos de corrupção. É tanta tristeza, né? A gente vê noticiário, liga a televisão, vê igrejas, pessoal vivendo na mentirada, com corrupção, tentando passar os outros para trás. Gente do céu, esses são os tempos que nós estamos vivendo, e a tendência é piorar. E como nós vamos nos posicionar como igreja do Senhor? Como nós vamos nos posicionar como discípulos de Jesus, discípulos da verdade, em meio ao mundo que vive na mentira, em meio ao mundo que vive tentando passar sempre os outros para trás, a dar um jeitinho brasileiro? Nós temos que dar um jeitinho cristão, não é jeitinho brasileiro não, gente. Nós temos que dar jeitinho cristão, porque nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos dos céus. Nós temos a nossa morada garantida lá. Glória a Deus, meus irmãos. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Nossa morada está garantida lá, minha gente, né? Ser presbiteriano pode dizer glória a Deus, não tem problema não, não é pecado não. Glória a Deus, nós cantamos aqui, né? Por suas maravilhas, por tudo que Ele tem feito por nós, né? Ele disse assim, ó, eu vou subir aqui, Ele disse para os seus discípulos, mas eu vou construir uma mansão para nós lá, né? Viver junto, novos céus, uma nova terra, né? Nós estamos aí vivendo nessa batalha, nessa luta em prol da verdade. Jesus é aquele que é soberano sobre toda a criação. É aquele que substituiu o caos pela ordem. Que coisa linda, né? Nós vemos isso na criação de Deus. Como que estava a terra? No primeiro capítulo, versículo 1, ela estava como? Sem forma e vazia, ela vivia um caos. E o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, não foi isso que a gente cantou aqui? E o que Deus fez? Diante do caos, pôs em ordem, com a sua palavra. Para Deus não é impossível. Às vezes você está olhando algum problema na sua vida, algum caos, seja lá em qual área for, no seu casamento, na relação com seus filhos, com o vizinho, seja lá o que for, o caos que você fala assim, não tem jeito. Você já falou algumas vezes isso? Não tem jeito, deixa para lá. Mas eu quero falar para você que com Deus tem jeito, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que substitui o caos pela ordem. Esse é o nosso Deus. É o Deus que dá ordem às coisas. É o Deus que tem o domínio, o poder, a soberania sobre tudo e sobre todos. E governa o reino que é dele. O homem pode ter alguns reinos dele aí, né? Mas todos os reinos dos homens, eles sucumbem. Existe algum reino, desde a criação do mundo, que permaneceu até os dias de hoje? Existe algum reino? Não existe nenhum. Cadê o Egito? Quem que é o Egito? Cadê a poderoso Império Romano? Os assírios, os babilônicos, cadê essa turma? Todos sucumbiram. O único reino que prevalece
prevaleceu e prevalece, até hoje prevalecerá, é o reino do nosso Deus, que traz paz, justiça e alegria. É esse reino que nós vivemos, é nesse reino que nós proclamamos, é esse rei, a qual tem esse reino, que somos os seus súditos, e dizemos e proclamamos para todos: existe um Deus verdadeiro, um amém, que sabe todas as coisas, governa sobre tudo e todos, e é o Senhor da minha vida. Por isso, diante do caos que eu posso estar vivendo, eu sei que Ele é um Deus que coloca em ordem, é o Deus que comanda a minha vida, é um Deus que guia minha vida, que me ensina. Esse é o Deus que nós servimos, aquele que é testemunha fiel e verdadeira, é aquele que é soberano sobre a criação, porque Ele é o Criador. E o primeiro ponto, então, que nós vamos falar aqui, a respeito do perigo dessa falsa aparência, dessa aparência enganosa que Jesus fala a respeito da igreja de Laodiceia, é o perigo da religiosidade. Olha o versículo 15, a parte A: conheço as tuas obras, porque eu sei que você não é frio e nem quente. Eu conheço as suas obras. O que significa conhecer as suas obras? Nós podemos perceber em que todas as cartas, as seis cartas às igrejas que nós vemos, Jesus sempre começa dizendo, né? Ele fala quem Ele é, Ele fala o que Ele é, e Ele fala a respeito do perfil das pessoas, daquela igreja. Ele diz o que? Eu conheço. O que Ele está dizendo com isso? Eu conheço as suas obras, eu sei o que você faz, eu sei o aspecto exterior das suas obras, eu conheço, né? Não tem como esconder isso diante de mim, tanto as boas obras quanto as más obras. Não adianta a gente esconder de Deus, né? Eu sempre, lá em casa, a gente vê, né, o Isaac mexendo com algumas coisas, né? Ele sempre está cantando, falando mal, tal. O que acontece? Parou de falar, ficou quieto, pode ir atrás. Pode ir atrás, que está fazendo alguma arte, né? Aí já vê algum barulho e já vê o olho assim, ó, vendo se o papai ou a mamãe está vindo. A gente sabe, né? Porque a gente conhece o nosso filho. É a mesma coisa a gente com Deus, né? Quando a gente está fazendo coisa errada, parece que a gente fica olhando assim, né? E Deus está ali nos vendo. Deus sabe tudo aquilo que a gente faz, de errado e de bom. Ele conhece. Não adianta quando a gente esconder de Deus as coisas. Não adianta, isso é bobagem. Deus conhece as nossas obras, aquilo que nós fazemos no nosso interior. E Ele diz que Ele sabe. Essa frase que Ele usa aqui, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Há outras traduções que falam sei. Sei que és frio e nem quente. Sei que você não é frio e nem quente. Essa tradução fica melhor, encaixa melhor, porque o sentido aí que Jesus está dizendo é em relação a você e a mim, em relação aos membros da igreja de Laodiceia. Ele diz assim: eu conheço e sei. O que Ele sabe? A respeito do aspecto interior. Então Ele conhece as obras do exterior que nós fazemos e conhece também um aspecto interior. Então Deus conhece a gente do avesso, né? de frente e de verso, né? Ele conhece tudo que passa no nosso coração. Ele sabe o que passa no nosso interior. Então não tem como a gente esconder. A palavra de Deus fala que antes mesmo da palavra sair da nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Então Ele conhece e Ele sabe. Ele conhece e sabe que essa igreja não é fria nem quente. Então, para nós entendermos aí agora essa questão do que é frio nem quente, é um problema aí que a gente tem que resolver aqui nesse texto, que fala a respeito do perigo da religiosidade. Aqui Jesus está tratando com uma questão geográfica. Para nós entendermos o que Jesus está dizendo em relação a ser frio, a não ser frio e nem quente, nós precisamos conhecer a questão geográfica ali. Existia em Laodiceia, as águas que Laodiceia recebiam era de uma cidade próxima chamada Hierápolis, que ficava a 10 quilômetros de Laodiceia. E essas águas eram águas termais. Eram águas que vinham e desaguavam no rio Lico, que era o rio que passava em Laodiceia. E eram águas quentes, águas termais. Não sei quantos aqui conhecem ali, né, em Goiânia.
Oi? Caldas Novas, né? Justamente de águas quentes, ali termais, que são terapêuticas, é bom para a saúde. Então tinha essa cidade, a 10 quilômetros, que tinha águas quentes. E ela caminhava 10 quilômetros e caía no rio Lico. E também havia uma cidade a 18 quilômetros dali, chamada Colossos, que inclusive Paulo escreve ali aos Colossos, ou Colossos, não tem problema a pronúncia, que eram águas puras, águas frias. Então elas se encontravam no rio Lico, e elas se tornavam então morna, porque as águas termais com as águas puras, frias de Colossos, elas se juntavam no rio Lico e chegavam então em Laodiceia como águas mornas. Essa era a intenção de Jesus falar a respeito disso, que eles não eram frio nem quente. A questão das águas então de Herápolis, que trazia cura, águas que eram importantes para a cura medicinal, e também Colossos, que eram águas puras para refrigério. O que acontecia? A cura era para os espiritualmente enfermos, as pessoas que estavam enfermas espiritualmente, e o refrigério para os espiritualmente cansados. Não vê lá o Salmo 23? Leva-me as águas de descanso, refrigera a minha alma. Então está falando na questão espiritual aí, de aqueles que estão enfermos espiritualmente, aqueles que estão cansados espiritualmente. Essas duas águas tinham esse sentido, na espiritualidade, de enfermidade, cura, e de refrigério, cansaço. Só que o que acontece? Jesus disse que era melhor que seria que eles fossem o quê? Frio ou quente? Frio ou quente? É melhor que vocês fossem frio ou quente, não morno. A gente às vezes, né, eu na adolescência acreditava assim, você tem que ser quente, você tem que ter poder de Deus, você tem que ser fervoroso, né? Não sorveteriano, frio, né? Você não pode ser frio na fé, meu irmão, né? Você tem que ser quente, tem que ter, né, fogo nos olhos, como diz aí, né, o cidadão. Mas Jesus, ele está querendo dizer algo em relação à religiosidade aqui, em relação, ou você é frio, ou você é quente. A religiosidade, ela nos tira a obediência apaixonada, o amor por Cristo. A religiosidade nos convence que a aparência, apenas a aparência, ela basta. Apenas basta. Diante disso, nós deveríamos ser ou frio ou quente, e não morno, não mornos na fé, não morno na fé. Ou você tem a água fria, ou você tem a água quente. Esse é o sentido que Jesus está falando. E diante disso, meus irmãos, nós devemos tomar cuidado com aquilo que Jesus vai falar aqui, que ele está pronto ao quê? No versículo 16, a vomitar-te da minha boca, porque você não é mono, porque você é mono, você não é quente nem frio. Jesus está falando da espiritualidade. Jesus está falando da espiritualidade, que as pessoas estão mornas. Ele compara a região geográfica, no sentido das águas que eles tomam, que é morna, porque quando as pessoas iam tomar a água do rio Lico, em Laodiceia, a história diz que eles sentiam ânsia, dava vontade de vomitar da água morna. Então, quando Jesus fala isso, Laodiceia entende. Nossa água está falando em relação à nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade é morna. Como está a minha espiritualidade e a sua espiritualidade? Como que está? Ela está morna? Ela está quente ou está fria? Não é? Hoje você aprendeu que ela tem que estar quente ou fria, uma das duas. Uma das duas, ela tem que estar quente ou frio, não morna. Como que está a sua vida com Deus? Está mais ou menos? Como que está a sua relação com Deus? Está morninha? É isso que Jesus fala para eles. Olha, eu estou pronto a vomitá-lo. Estou pronto a vomitá-lo da minha boca. Nós precisamos olhar para a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade é mensurada pela nossa relação com Jesus. Qual que é o nível de intimidade que eu e você temos com Jesus? Como que está a minha espiritualidade? Como que está a sua oração? Como que está a leitura da palavra? Como que está, né, o congregar com os irmãos?
o participar da mesa do Senhor. Como que está isso? Como que está a sua fé? Ela está morna? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Essa é uma pergunta que nós devemos fazer diante do que Jesus fala para eles. Estou pronto a vomitar. Isso é religiosidade. Nós devemos tomar cuidado com a religiosidade. Religiosidade é manter uma aparência de vida cristã, mas lá dentro está fedendo. É o que Jesus diz aos fariseus e escribas. O que ele diz aos religiosos da época, aos doutores da lei, aqueles que conheciam, a palavra, a Torá. Eles diziam: vocês são o quê? Raça de víboras. Vocês são sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Já foi lá no cemitério? Ele é pintado por fora, mas a hora que você abre um sepulcro, o que ele está? Podre. Isso é religiosidade para Jesus. E Jesus bate em religioso. Porque Jesus quer relacionamento pessoal, íntimo, com aqueles que são dele. Deus criou o homem para ter o quê? Relação com ele, pessoal, de intimidade. Deus não ia toda hora, na virada do dia, conversar lá com Adão? Era o prazer de Deus. Deus criou o homem para ter relacionamento, desde o início do mundo. Jesus quer relacionamento com a gente, meus irmãos. Ele quer. É isso que Jesus está falando. Eu quero me relacionar com vocês. Como que está a sua espiritualidade? Como que está a sua busca por mim? A palavra de Deus fala: buscai enquanto se pode achar, invocai meu nome enquanto estou perto. Isso aí é para crente, é para gente que ama o Senhor. Como que está a nossa busca pelo Senhor? Como nós estamos invocando Jesus? E é isso que ele fala. Será que nós estamos mortos? Se nós estivermos morno, saiba que Jesus está pronto a vomitar da sua boca. Da sua boca. Então esse é o perigo da religiosidade. Segundo, o perigo da arrogância. Versículo 17. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Que paulada, hein? Eu estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. É isso que nós dizemos. É isso que as pessoas estavam dizendo lá. Eu sou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. De nada. Arrogância social, arrogância intelectual e arrogância espiritual é o que esse povo passava. Arrogância social gerada pelas riquezas. Eu tenho dinheiro, eu não preciso de nada. Se você for hoje na Europa, as pessoas vão falar assim, você vai falar sobre Jesus para ela: eu não preciso de Jesus, eu estou bem na vida, eu tenho meu carro, tenho minha casa, tenho meu trabalho, está tudo tranquilo, um plano de saúde, estou tudo bem, não preciso de Jesus não, estou bem, pode ficar tranquilo. A riqueza gera isso, essa tranquilidade aparente, essa paz aparente, mas a verdadeira tranquilidade em que a nossa alma ela pode estar é em Jesus. É Ele que nos leva a águas tranquilas. É Ele que refrigera a nossa alma. Não é dinheiro não, gente. Dinheiro é bom, mas a gente não pode fazer dele nosso ídolo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com as riquezas. Jesus falou a respeito das riquezas, que não tem como servir a dois senhores, porque senão você vai desagradar um e agradar outro. Jesus está falando de riqueza ali. Jesus chama o dinheiro de uma entidade. Ele coloca o nome Mamon. É isso que ele está falando. E é o que ele mais fala. Uma das coisas que mais Jesus fala é sobre riqueza, sobre dinheiro. E é o que nós devemos tomar cuidado, porque senão o dinheiro toma o nosso coração, e estava tomando o coração dessas pessoas. Porque nós sabemos que Laodiceia vivia onde? Ela estava inserida onde? Na Wall Street da época, Não foi isso que eu falei? Lugar rico, onde os bancos estavam lá. Então eles se achavam, tudo, eles se achavam. E Jesus vai falar justamente disso, dessa questão cultural que os envolve ali, em que eles tinham bancos, em que eles tinham indústria e comércio e escola de medicina. É isso que o texto está dizendo no versículo 17. Olha, eu vou vestir vocês aí, Vocês, eu quero dizer para vocês aí que vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cego e nu. Era o contexto que eles estavam vivendo. Eles se achavam, portentores de todo o poder por terem dinheiro na sua cidade. A indústria e o comércio estava estabilizado lá. O melhor colírio estava ali.
por eles, e Jesus fala justamente sobre isso. Vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são cegos e nu. Pega justamente na ferida, no orgulho dele, naquilo que eles se achavam melhor. Que nós devemos tomar cuidado. Nós nos achamos melhor do que os outros. Eles estavam dizendo: eu estou rico, adquiri riqueza. Não, eu não preciso de nada, eu não preciso. Arrogância social, intelectual, espiritual, para com os outros e para com Deus. Muitas vezes nós, diante das pessoas, nos achamos melhor do que ela, porque nós temos uma condição financeira melhor do que ela, e nós rebaixamos ela, e não damos, né, nenhuma trela para ela. Não, você é pobre, eu não vou me relacionar com você, né? Meu nível social é outro em relação ao seu. Cristãos fazem isso, né? Nós colocamos à parte, porque socialmente eu sou melhor do que o outro, então eu me acho melhor do que o outro. Isso é arrogância. Arrogância social. Jesus está falando sobre isso com eles. Jesus está falando da arrogância intelectual também. Muitas ali se achavam conhecedores, uma igreja boa. Muitas vezes nós nos achamos conhecedores, intelectualmente melhor do que os outros. Falar: eu não discuto com fulano de tal porque não sabe nada, né? Eu sei muito mais coisa. Você coloca aí o seu mestrado, seu doutorado acima das pessoas. Arrogância intelectual e arrogância espiritual. Eu já tenho 30 anos de igreja, eu sei muito de Bíblia, já li. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Né? Não li nenhuma, eu já li 20 vezes, meu filho. Então, baixa a bola sua aí, que eu sei muito mais de Deus do que você, né? Eu já ouvi isso já. Eu já ouvi isso. Então, arrogância espiritual, muitas vezes, por achar aquele irmão que é leigo, né? Nós nos colocamos acima dele. A palavra de Deus fala que nós devemos colocar os outros superiores a nós. Jesus foi isso, ele se humilhou. Jesus não veio para ser servido, ele veio para o quê? Para servir, se humilhou. Mostrou humildade. Nós devemos ter humildade, não arrogância no nosso coração. Não acharmos que nós somos melhores do que os outros, que aquilo que nós fazemos é melhor do que os dos outros, gente. Se fazemos, que você tenha humildade de ensinar o outro, de ajudar o outro. Se o outro for arrogante, deixa ele de lado mesmo. Você é arrogante? Então tá, você não quer aprender? Tchau. Mas aqueles que têm disposição de aprender, ensina, cuide, guie, seja servo. É isso que nós precisamos fazer. E Jesus está falando: cuidado com o perigo da arrogância. Timothy Keller, ele fala uma frase bem interessante em relação a o perigo da arrogância. Ele diz assim: o que mais nos afasta de Deus não são os nossos erros e pecados, mas nossa falsa sensação de que somos bons e justos. A falsa sensação de que somos bons e justos, isso nos afasta de Deus, porque o único justo é Deus. O único bom é o Senhor. Não vê isso quando o jovem rico se aproxima, né? Jesus fala assim: o que eu devo fazer de bom? Bom só tem um, Deus. Bom é Ele. Você não precisa fazer nada de bom, não. Da gente não sai nada. De nós mesmos não sai nada. O que sai de nós é fruto da graça e misericórdia de Deus para a vida dos outros, para abençoar os outros. E a gente fica olhando para o nosso umbigo, para o nosso egoísmo, para o nosso orgulho, para a nossa arrogância. Acharmos que nós somos bons e justos, isso nos afasta de Deus, além dos nossos pecados e dos nossos erros. Tenha um coração quebrantado, não seja arrogante. Não seja arrogante. Versículo 17, ele diz que nós somos pobres, cego e nu. Jesus está falando para ele: ó, vocês precisam de recursos, vocês precisam de cura e precisam de roupa. Espera aí, Jesus. Nós temos tudo isso do bom e do melhor aqui, nós temos a cidade mais rica, nós temos recursos. Tanto é que teve um terremoto na década 60 depois de Cristo, que atingiu as outras regiões, e eu falei aqui a respeito da outra igreja que teve um terremoto na sua igreja. Ela precisou do Império Romano para ajudá-la a construir. O Império Romano foi para ajudar, falou assim: aqui não precisa não, a gente conserta com o nosso dinheiro, tchau. Olha a arrogância, né? E eles dizem assim: peraí, Jesus, o Senhor está dizendo que nós precisamos de recursos, nós somos pobres? Vocês são pobres espiritualmente, é isso que eu estou dizendo. Não, mas peraí, o senhor está dizendo que nós somos cegos? Nós temos a melhor escola de medicina do mundo. Nós temos o melhor colírio do mundo. O senhor está dizendo que a gente precisa de cura? Precisa de cura na alma. Jesus disse aos fariseus, escribas, que ele veio para quem? Ele veio para os doentes. Os escribas achavam que eles não eram doentes, os religiosos achavam que não eram doentes, tanto quanto os outros. Jesus joga isso para eles, né? Eu vim para os doentes, não para o são, porque o são não precisa de médico.
Você vai para o médico quando você está o quê? Ruim, né? Mal. Jesus veio para nós, que reconhecemos que nós somos doentes, que precisamos da cura do Senhor, precisamos ser curados por Ele, dia após dia, precisamos do bálsamo dEle, e Ele está dizendo assim, vocês são cegos, vocês precisam de cura, vocês estão nu, que Jesus? Nós temos a melhor roupa, a lã preta é daqui, produção nossa, coisa boa, fina, o melhor minério do mundo é aqui em Itabirito, temos coisa fina, vocês estão nus, vocês precisam de roupa, vocês estão precisando de roupa, vocês estão precisando de vestiduras brancas. É isso que ele vai falar aí, né? O perigo da arrogância. Você não reconhece, porém que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. E aí o que Jesus vai dar no versículo 18? Um conselho. Eu vou te dar um conselho. Que conselho que Jesus vai dar no versículo 18? Que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Compra de mim ouro refinado. O que Jesus está falando quando fala sobre ouro refinado? Nós vemos em toda a palavra, ouro refinado é quando o ouro é passado pelo fogo, ele só refina pelo fogo. Então, Jesus está falando o quê? Está falando sobre o caráter depurado. Compre de mim ouro refinado. O que Jesus está falando assim? Eu vou refinar a sua alma, o seu caráter. Eu vou colocar fogo nele. Isso é o quê? Provação. Eu vou provar, eu vou amassar você, eu vou colocar você no fogo para que você seja refinado. É interessante essa questão do ouro, da prata. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um ourives purificando, né, um ouro. Aqueles mais artesanais, né, uma prata. Um dia eu vi sobre isso, um vídeo de um ourives purificando uma prata. E ele põe em cima do fogo, e ele fica num banquinho assim, muito interessante. E tem um repórter do lado dele olhando, né, ele fazendo a purificação, numa chama embaixo assim, e ele fica ali na colher olhando a prata. Aí ele olha, ele fica olhando assim firmemente para a prata. Quando vê, ele tira. Aí ficou puro. Mas como é que você... Aí o repórter perguntou, por que você sabe que foi agora que ele purificou? Aí ele falou assim, o segredo é o seguinte, quando eu estou olhando para a prata, eu estou vendo o meu rosto turvo, ela está impura. Quando eu vejo minha face na prata, eu tiro, porque ela purificou, eu não posso passar muito, senão ela vai deteriorar. E foi interessante aquilo, porque quando ele vê o reflexo dele, o rosto dele, ela está pura. Deus é assim com a gente. Ele vai colocando fogo, mas quando ele purifica, ele tira. Deus não vai dar fardo mais pesado que a gente aguenta, não vai dar... Ele não vai fazer com que a gente não suporte as questões da vida, porque Ele está nos purificando. Ele está trabalhando no nosso caráter. Quando nos purificar, Ele tira. Então, se você está no fogo ainda, Deus está te purificando. Você está na prova ainda, Deus está te purificando. Tem um tempo para isso. A hora que tiver purificado, naquele momento, naquela lição, Ele tira você. É isso, o caráter depurado. A hora que Ele vê a imagem, né, de Jesus sendo restaurado em você, sendo purificado, não, esse aqui é o Leber que eu quero. Ele tira. É isso que nós precisamos entender. Por isso que Jesus, compre de mim ouro refinado no fogo. Jesus não fala, compre de mim ouro apenas refinado. Não, no fogo. Que Jesus quer trabalhar no caráter deles, quer depurar o caráter dele, tirar as impurezas do caráter dele. É isso que Jesus quer fazer. E ele diz, compre roupas brancas. Fala o quê? A respeito de quê? Vestiduras brancas de santidade e justiça. Santidade e justiça. É isso que Jesus está falando da ausência de culpa, porque o pecado ele mancha a nossa alma, e quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos o nosso pecado, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado. A santidade nos toma posse. O crente ele tem que ter um estado de santidade e santificação, porque santidade é o estado, santificação é o processo. Sempre vai acontecer isso. E Jesus então ele vai trabalhar isso na nossa vida, porque quando nós temos um sentimento de culpa, na maioria das vezes é porque nós pecamos contra Deus e nós temos o Espírito Santo falando, você errou.
você precisa ir lá pedir perdão. Você precisa pedir perdão para mim, para Deus, pedir perdão para o próximo. É aquele sentimento que fica ali, né? Aquele negócio que você não dorme direito, que você precisa falar, seja com quem for, que você causou alguma coisa, que feriu, e aquela culpa ela permanece. E aí Jesus fala assim: compre de mim roupas brancas. Vocês que têm a melhor lã aí, ó, vocês precisam espiritualmente comprar de mim roupa branca, vestidor, vocês precisam do meu perdão. Vocês precisam vir até mim, né? Comprar roupa branca, vocês precisam do meu sangue para purificar vocês do seu pecado. E compre colírio de mim. Jesus está sendo assim, bem interessante na sua palavra. Compra colírio de mim. Vocês têm o melhor colírio? Eu tenho o melhor colírio. Porque vocês vão ter a visão correta de quem vocês são. É isso que Jesus está dizendo. Quando vocês comprarem o colírio de mim, eu vou colocar nos seus olhos, e vocês vão olhar para o espelho e vão saber quem vocês são. É isso que Jesus está dizendo. Nós temos que... Há uma frase que eu sempre falo assim: quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais nos aproximamos de nós mesmos. Porque Ele é luz. Por isso que Davi fala: Senhor, joga a luz nas minhas trevas. Quanto mais nos aproximamos da luz, mais nós vamos ver as nossas trevas. Mais vamos ver o nosso pecado, a nossa podridão, como nós somos pecadores. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós vamos ver o quanto nós somos pecadores. É o que Paulo diz, na caminhada com Paulo, ele vai falando: sou pecador. Ele começa: não, sou pecador. Aí na metade da caminhada de Paulo, ele diz mais ou menos assim: sou meio pecador. Quando ele está no final da caminhada dele, já com muita intimidade com o Senhor, o que ele diz? Eu sou o principal dos pecadores. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou vendo quanto que eu sou pecador, quanto eu sou impuro, quanto eu sou um miserável, como eu tenho um mau cheiro diante de Deus. É isso que nós precisamos entender. Quanto mais eu me afasto de Deus, quanto mais eu estou longe de Deus, mais eu me acho. É isso, mais eu sou o cara. Pode perceber isso. As pessoas que estão longe de Deus, que não têm relacionamento com Deus, elas se acham. Elas são arrogantes, prepotentes, são soberba de altivo, não pede perdão, né? Não serve, não são humildes. É isso que são as pessoas. Mentem, roubam, é isso. É isso. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais sou depurado por Ele, mais o seu sangue cobre dos meus pecados, mais eu sou santificado por Ele, a sua justiça vem sobre mim, e assim tenho uma visão correta de quem eu sou diante de Deus. Esse é o conselho que Jesus dá. Compre de mim. De mim. Não é de ninguém. É só de Jesus que você pode comprar. Não é em qualquer lugar que você acha. Não é na igreja presbiteriana que você acha, não é isso. É em Jesus. É em Jesus. Compre de mim. De mim. Compre de Jesus. Esse ouro refinado, essa roupa branca, esse colírio. Compre dele. Vá até Ele. Ele está presente. Ele está aqui. Vá até Ele. Jesus fala então do perigo da negligência. Versículo 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e o quê? Arrependa-te. Nós muitas vezes somos negligentes no nosso caminhar, no nosso viver, nas nossas atitudes. Qual o caminho que nós temos andado? É o caminho largo muitas vezes? Porque a nossa tendência é sempre andar pelo caminho largo, fácil das coisas, de querer ter as coisas mais fáceis para nos agradar, né? Nesse sentido, qual que é a negligência que você está tendo diante de Deus? O que você tem sido negligente, indolente, preguiçoso diante daquilo que Deus tem falado para você fazer e seguir na caminhada cristã? Seja diligente, é o que Ele fala. Arrependa-te. Ande pelo caminho, tenha força, coragem. Não é fácil, não é fácil. Ser cristão não é fácil. Ser cristão não é fácil. Qualquer outra religião é fácil. Agora, ser cristão não é fácil, porque também não é uma religião, é um estilo de vida. Cristianismo não é religião, é um estilo de vida. E que estilo de vida que nós temos que seguir e viver? É o estilo de Jesus. É o estilo de Jesus. É esse estilo que nós devemos fazer. Então, diante da nossa indolência, da nossa negligência, da nossa preguiça, o que Jesus faz? Ele o quê? Repreende e disciplina. Graças a Deus por isso, né? Porque se Ele não nos disciplinasse, nem nos repreendesse, a gente estava como uma ovelha bem longe, né?
fazendo tudo aquilo que a gente faz. E você sabe como é que é a ovelha, né? A ovelha ela é míope, a ovelha não tem senso de perigo, não sabe onde que estão os perigos, o buraco, se tiver um buraco na frente dela, ela cai ali. Já acompanhou a ovelha? Eu já tive essa oportunidade de acompanhar a ovelha. O bicho é mais burro que burro. Burro, inclusive, é inteligente, né? Ovelha que tinha que ser chamada de burro, não burro chamado de burro. Ovelha é um bicho, não sei, noção, por isso que precisa de pastor. É o único animal que precisa de pastor, de gente cuidando ali, ó, 24 horas. Senão, só faz coisa errada. Por isso que Jesus nos compara como ovelha. A gente é limitado demais, a gente vai para os erros, né? Cai na boca do leão direto, procura o perigo, a gente é desse jeito. A gente fala o que não deveria falar, faz o que não devia fazer. A gente é ovelha, gente. Vai lá, pega os carrapichos, fica com aquele pelo todo. A ovelha não tem como podar ela, não tem como, né? Você vê aquelas ovelhas, tudo com aquele pelo tudo sujo, tudo está precisando do quê? De pastor. Ovelha precisa de pastor, de cuidado, de repreensão, né? De disciplina, para que ela possa andar no caminho, para que venha ser guiado pelo bom pastor, para que fuja das aparências do mal. Por isso nós precisamos de relacionamento, de intimidade, é isso que Jesus está falando. A ação de Deus é repreender e disciplinar. Qual que é a nossa resposta? Arrepender e ser diligente. Deu para entender isso? Qual que é a ação de Deus? Repreender e disciplinar. Nossa resposta? Se arrepender e ser diligente. Mudar a mente. Espera aí, eu preciso fazer isso diferente para que Deus me mude. Arrependimento é metanoia, mudança de mente. Eu mudo minha mente, falei, não, eu preciso me abrir para Jesus, fazer a obra dele na minha vida. Eu estou andando aqui, eu preciso dar um retorno de 180 graus, para que Jesus transforme, mude a minha vida. Essa é a nossa resposta, é o abrir do coração para que Ele transforme, para que Ele mude a nossa vida, para que assim nós venhamos a nos parecer com Ele. O fato de Jesus nos refinar como ouro é para que nós venhamos a nos parecer com Ele, ter o caráter de Jesus. E o último perigo é o perigo da indiferença. Diante da resposta de Deus e diante do que nós vamos responder a Ele, existe o perigo da indiferença, que está no versículo 20, que diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Jesus está falando para quem? Para a cidade de Laodiceia? Não, Jesus está falando para a igreja de Laodiceia. Jesus está falando aqui para cristãos que congregam numa igreja, em Laodiceia. E ele está dizendo o quê? Eu estou batendo na sua porta, a porta daqueles que são os meus discípulos, daqueles que me amam, daqueles que querem me servir. Eu amo essa igreja, ele está dizendo, mas eu estou à porta e bato. Se você me ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e cearei com você e você comigo. É isso que Jesus está falando do quê? De intimidade comigo e com você. Esse versículo não é um versículo de evangelismo, não é para o ímpio. Esse versículo está dentro de um contexto eclesiástico, é um contexto onde pessoas são cristãs, são discípulas de Jesus, e Jesus está dizendo, eu quero ter intimidade com você, eu quero me relacionar com você, mas se você não quiser, tudo bem, tudo bem. Você pode permanecer com a fé que está no seu coração, você não vai perder a salvação. Mas eu quero que a sua fé seja desenvolvida em mim, para que a nossa relação cresça, se desenvolva, para que você amadureça, para que você cresça na fé, seja sábio, seja diligente, seja um homem, uma mulher que vive nos meus caminhos, que ama a minha palavra, que são testemunhos e proclamadores do meu amor, da minha verdade, que tenham paciência, domínio próprio, longanimidade, amor, benignidade, bondade em todas as suas palavras. Mas para isso, eu preciso estar com você, eu preciso comer com você, eu preciso te dar alimento, eu preciso cear contigo, eu preciso fortalecer a sua fé, eu preciso te ajudar na caminhada. Isso depende de você, porque se você não abrir a porta, Jesus não vai ter intimidade com você, Ele não vai entrar e fazer o que Ele quer na sua vida, não. O diabo quer fazer isso. O diabo veio para 3 coisas: roubar, matar e destruir. Jesus veio o quê? Trazer vida, e vida em quê? Em abundância. Mas para isso você precisa abrir a porta. Se não quiser, tudo bem, você vai ficar na vida medíocre de cristão. O que é uma vida medíocre? Na média, ou abaixo da média. O que você quer? Qual o nível de espiritualidade que você quer ter com Jesus?
Como que você quer que a sua fé se desenvolva se você não tem relação pessoal com Jesus? Jesus está do lado de fora e Ele quer reencontrar. Ele está o tempo todo querendo relacionar conosco. O tempo todo. O tempo todo. Como que está a prioridade do nosso relacionamento para com Jesus? A ação de Jesus é bater a sua porta, usar a sua voz. A nossa resposta era abrir a porta e ouvir a sua voz. Será que nós temos aberto a porta para Jesus entrar, ouvir a sua voz? Será que nós estamos ouvindo a sua voz? Como que está a minha vida e a sua vida? Como que está? Esse é o conselho de Jesus. Compre de mim, não tem outro. Compre de mim, compre de mim. E o versículo 19, na verdade o versículo 21, diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Se lembram na primeira mensagem que eu falei que eu ia falar a respeito desse vencedor? Quantos estão lembrados aqui? Quem é esse vencedor? Quem é esse vencedor que Ele dará direito de sentar-se no trono com Ele? É aquele que ganha a visão correta de si mesmo. O vencedor é aquele que ganha a visão correta de quem ele é diante de Deus. Você sabe quem você é diante de Deus? Quem você é diante de Deus? O vencedor é aquele que recebe de Jesus as vestes brancas, a purificação, o lavar das suas roupas em meio a um pecado que nós vivemos, a um mundo que só vive para pecar, que só vive para desagradar a Deus, que só vive para agradar os seus prazeres, os seus desejos, satisfazer os seus prazeres, os seus desejos, as suas paixões. O vencedor é aquele que, através da graça, tem o seu caráter depurado. Esse é o vencedor, que o seu caráter é depurado pelo fogo, o fogo da provação, do sofrimento, da dor, da angústia, em que Jesus ele vai te purificando com esse fogo, e você vai se tornando mais e mais parecido com Ele, em que a sua fé é desenvolvida nele. Esse é o vencedor, que ganha a visão correta de si mesmo, que recebe de Jesus vestes brancas, e que através da graça tem o seu caráter depurado. Ele vai dar o direito do quê a esse vencedor? A sentar-se com ele aonde? No trono. E eu quero te falar, neste mundo ou no mundo antigo, qual o rei que deixava alguém sentar no trono dele? Você conhece alguém? Você conhece o menos poderoso, talvez ele poderia ser o mais humilde, né? E deixar alguém sentado no trono dele. Você conhece na história alguém que deixou alguém sentar no trono dele junto com ele? Você conhece? Durante a semana, se quiser procurar e me mostrar, a gente fala aqui sobre isso. Mas não existiu nenhum rei que deixou alguém reinar com ele do trono, sentado com ele no trono. E Jesus está dizendo assim: ao vencedor, você vai sentar comigo no meu trono, assim como também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Vai acontecer isso com você. Que coisa linda. Jesus nos chama para isso. Trono significa honra. Deus vai nos honrar se você for fiel. Aquele que vencer, aquele que for fiel até o último dia da sua vida, receberá essa graça que é extravagante de sentar com Jesus no seu trono. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que possamos ter ouvidos para ouvir o que Jesus está dizendo a nós, o que Ele disse a essas igrejas, o que Ele disse à igreja de Laodiceia, para que possamos ter um coração diante desse Deus maravilhoso que nos ama, que nos quer bem, que quer cumprir a sua vontade em nós, que quer ser íntimo, ter um relacionamento profundo comigo e que você, para que nós não sejamos mornos, mas quentes ou frio, na espiritualidade, dependência do Senhor Jesus, vivendo segundo a sua vontade, vivendo aos seus pés, bebendo do Mestre, assim como Maria esteve ali aos seus pés, ouvindo do Mestre, recebendo as suas instruções e sendo obediente à sua palavra. Que Deus
nos abençoe. Que Deus nos ajude. Tenha um coração sincero diante do Senhor, transparente. Rasgue o seu coração diante do Senhor. Tem algum tempo agora em oração? Fale com o Senhor nesse momento. Abre o seu coração. Seja sincero diante dele.